é que o crédito extraordinário, ele precisa vir de algo imprevisível. E o fato é de que os deputados e senadores ainda estão discutindo orçamento. Então, não tem previsibilidade. Atenção, Yasmin, eu pedi para que você aguardasse. Nós recebemos a informação do nosso colega aí de Brasília também, da equipe de Brasília da Jovem Pan News, o Bruno Pinheiro, a respeito de um avião da FAB que desapareceu. A nota da FAB, da assessoria, fala o seguinte: a Força Aérea Brasileira informa que nesta sexta-feira, dia 4, uma aeronave T-25, Universal da Academia da Força Aérea, desapareceu na região da Grande Florianópolis, Santa Catarina. Os 2 militares a bordo realizavam voo de treinamento. O Centro Coordenado de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordena as operações de busca. Uma aeronave C-105 Amazonas e um helicóptero H-36 Caracol da FAB foram acionados para realizar buscas e estão em deslocamento para a região. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina já atua para localizar a aeronave. A título de informação, a aeronave da FAI, da Força Aérea, do Serviço Paraçar, Operações Especiais e Busca e Resgate da Força Aérea Brasileira, estão sobrevoando áreas de Tijucas e região. Eles contam com equipamento de visão noturna e câmera termográfica. E assim que nós essas informações estão chegando agora da nossa equipe de Brasília, Yasmin fica de prontidão então, Yasmin, para a gente atualizando essa informação. Já estamos fazendo contato com a Jovem Pan em Santa Catarina para a gente poder atualizar esse trabalho de buscas, mas é uma informação muito importante em função do desaparecimento. Ainda não temos uma informação precisa a respeito do local onde isso aconteceu. É somente uma região da Grande Florianópolis. Atenção, já estamos fazendo contato direto com Santa Catarina. Vamos então para Santa Catarina. Corpo de Bombeiros faz buscas por um avião da Força Aérea Brasileira que perdeu o sinal na região de Tijucas. Quem traz mais informações é o repórter da Jovem Pan News de Itajaí e Camboriú, Carlos Magalim. A aeronave, um Tucano, um T-25 da Força Aérea Brasileira, desapareceu dos radares por volta de 4h30 da tarde dessa sexta-feira. 2 aeronaves faziam um treinamento sobre o céu de Santa Catarina, quando uma delas retornou ao aeroporto de Florianópolis e a segunda desapareceu dos radares por completo. Rapidamente, a Força Aérea Brasileira acionou o Corpo de Bombeiros Militar com um helicóptero, o Arcanjo 05, uma equipe do SAMU, para fazerem buscas e possíveis resgates se houvesse uma queda desta aeronave. Até a noite desta sexta-feira, nada foi encontrado, nem destroços do avião, nem sinais de um pouso forçado ou de uma queda. 2 militares estavam dentro dessa aeronave quando ela desapareceu dos radares sobre o município de Tijucas e Canelinha, no Vale do Itajaí, aqui no estado de Santa Catarina. 22 militares da Força Aérea Brasileira estão fazendo buscas na mata em busca de destroços ou sinais desta aeronave. A Polícia Militar de Santa Catarina, o 31º Batalhão de Itapema, está também oferecendo o alojamento para esses militares e auxiliando nas buscas. A retomada pelo céu, através de helicópteros e também de aeronaves da própria Força Aérea Brasileira, retorna amanhã com o nascer do sol em busca de desaparecidos ou também de destroços, como já falei, dessa aeronave. Não sabe se houve uma queda ou apenas desapareceu dos radares através de um pouso forçado. Várias equipes então estão fazendo buscas na mata durante a noite dessa sexta-feira para o sábado e amanhã, se o tempo permitir, aeronaves vão decolar em busca desta aeronave, um Tucano T-25 da Força Aérea Brasileira, que desapareceu com 2 militares nessa sexta-feira por volta das 4h30 da tarde, enquanto faziam treinamento nos céus aqui do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. De Itajaí, Carlos Magalim. Carlos Magalim, obrigado pela informação. A gente queria agradecer também o apoio, da área de comunicação da FAB e aguardamos qualquer novidade a respeito das buscas. Estamos aqui, nossa solidariedade às famílias e esse momento tão delicado. Nós temos a imagem da aeronave, essa aeronave que desapareceu do radar, é o modelo, na verdade, da aeronave, e qualquer novidade nós voltamos numa edição especial em destaque sobre o desaparecimento desta aeronave com 2 pilotos, a aeronave da Força Aérea Brasileira. Bom, são 10h46, nós falávamos sobre a PEC da transição e com o resultado das eleições definido, esse processo de transição do governo toma conta do noticiário. Para a gente entender as regras e as necessidades nesse processo para o funcionamento do sistema político, nós recebemos agora o especialista em liderança e gestão pública, Ricardo Valadão. Valadão, muito boa noite.
pelo que o senhor está, de acordo com o andamento, né? Essa semana foi uma semana muito tumultuada, com muita desinformação, informação e contra-informação. Bom, o processo está transcorrendo dentro do que era previsto? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, prestar minha solidariedade aí por esse caso ocorrido pelo avião da FAB. Me solidarizo com a família e com os demais membros aí da Força Aérea. A transição do governo está correndo normalmente. O que a gente está vendo é as manobras ou a tentativa de se fazer mágica com aquilo que não se pode. O orçamento que está sendo votado e já passou pela Câmara não pode sofrer tanta defasagem como está prevista aí com esses 200 bilhões. Tem que se tomar um cuidado muito grande, porque o que eu sempre digo em todo órgão público, nós precisamos atuar em 3 áreas específicas: a estratégica, a humana e a de estrutura. Se falta estratégia, é o que a gente viu durante o pleito eleitoral, que não houve do PT nenhum plano de governo, não tinha nenhuma estrutura, e agora chega-se no meio do início de um governo sem nenhuma estratégia para poder compor a sua gestão. A gente está vendo que a transição está ocorrendo normalmente. Os méritos de a gente ter aí um ex-governador do estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin, já passou por essas situações diversas vezes, tem a experiência e a flexibilidade do diálogo com as partes. A gente viu o discurso do Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, de flexibilizar e de tentar conseguir fazer com que todos votem a favor da PEC. Eu acredito que tenha que ser muito bem analisado para que o Brasil não sofra o que já passou lá atrás. A gente está vendo um cenário econômico mundial não muito favorável e as entradas que vão subsidiar esse gasto também vêm lá de fora. A gente tem que tomar um cuidado com a nossa balança comercial para que a gente não peque nessa questão. Então, ouvindo o Ricardo Valadão, você tem Emanuel, essa percepção de que é como se a gente estivesse assinando um cheque em branco e falando assim, olha, você pode gastar o quanto você quiser, eu não sei o que você vai fazer, mas eu estou disponibilizando um valor para que você possa usar com tranquilidade. Isso não é muito arriscado, Emanuel? É que, William, tem esse problema que a gente estava até falando antes de entrar a notícia extraordinária do pessoal do avião da FAB em Santa Catarina, que realmente é uma tragédia. A gente sabe que as Forças Armadas brasileiras têm um índice de confiabilidade e são muito benquistas pela maioria da população, então é uma tragédia que... Qualquer tragédia de avião é horrível, mas essa acaba tocando mais as pessoas por conta dos personagens envolvidos. O ponto é o seguinte, William, em tese, o governo novo não vai poder cumprir as promessas de campanha por falta de dinheiro. Inclusive, aí manter o Auxílio Brasil em R$600, porque a proposta do orçamento que está aprovada hoje prevê R$ 405,21 em média. Então, está faltando dinheiro. O governo novo não vai poder, provavelmente, abrir um crédito extraordinário, porque o crédito ordinário exige que a despesa seja imprevisível. Como o orçamento ainda está sendo discutido, é praticamente impossível, do ponto de vista jurídico, alguém concordar que isso seja imprevisível. O outro problema diz respeito a 2 regras fiscais que poderiam ser violadas sem uma emenda constitucional. A primeira é o teto de gastos, que permite que as despesas do governo cresçam apenas com o aumento da inflação. E o segundo ponto é a chamada regra de ouro do orçamento, que diz que os créditos extraordinários, a não ser com a aprovação pela maioria do Congresso Nacional, não podem ser utilizados para financiar despesas correntes, entre as quais benefícios sociais. Por isso, essa questão do novo governo está querendo passar uma PEC de transição para conseguir se cercar de segurança jurídica. Agora, claro, 200 bilhões de reais é uma cifra impressionante e realmente é um pouco complicado a gente imaginar um cheque em branco. Eu não acredito, com a pressão social, que o Congresso vai aprovar uma PEC dando autorização para todos os 200 bilhões de reais. Mas alguma folga para o novo governo
deverá vir sim do Congresso Nacional, em atenção ao fato de que o novo governo não participou da formação do atual orçamento da União, que está sendo votado para o ano que vem. Valadão, você acha que nós temos tempo suficiente para uma análise profunda para uma PEC dessa? Não, de maneira alguma. O que a gente está vendo é uma tentativa de se cumprir a promessa que foi feita no palanque e descer goela abaixo e que todo mundo vai dizer amém. A gente está vendo que no começo, nem começou, o protesto já está na rua e aí começa a se dizer de uma cifra de 200 bilhões, o povo já começou a não gostar de nada do que está vendo, antes mesmo de começar. Eu acredito que tem que ser reavaliado. O Congresso vai ter que se flexibilizar, é claro, porque o Brasil não pode ficar preso nessas amarras. Nós temos, eu sempre digo que nós temos problemas primários a serem tratados e depois os secundários. A fome é uma coisa primária, a infraestrutura é primário, a educação é primária. Então, outras pautas têm que ser deixadas de lado e tratar realmente aquilo que pode fazer com que o Brasil não pare. É isso que eu estou batendo na tecla e falando a todo momento, aonde eu vou, que o Brasil não pode retroceder. E essa questão desse orçamento ser desse tamanho já é algo que a gente tem que pensar nas consequências que vai atrasar o Brasil a avançar. Nós estamos vendo o Brasil, o Paulo Guedes está entregando o Brasil com um crescimento da economia positivo e o mundo inteiro na contramão. Então, será que a gente consegue manter esse crescimento para o ano que vem? Vendo os movimentos que os Estados Unidos estão fazendo, de aumentar novamente sua taxa de juros, aquele investidor que vem aqui especular, será que ele vai deixar o dinheiro dele aqui? Será que não é mais vantajoso ele repatriar esse recurso e investir no país dele, onde a taxa está maior e o risco é menor? São essas coisas que eu creio que não está sendo analisada. A gente sabe que os gastos com o governo têm que ser diminuídos e não aumentados. Então, mas quando você olha para a política brasileira, no histórico que nós temos, como, por exemplo, o orçamento que chamavam de orçamento secreto, agora PEC da transição, fato é que existe uma espécie de moeda de troca para que você possa aprovar determinadas coisas. Para você aprovar uma PEC de transição para um novo governo, a gente corre um risco aí de acabar criando alianças, Emanuel, que não são salutares para a sociedade? Isso é possível? William, a gente, em primeiro lugar, já corre a boca miúda em Brasília, que a moeda de troca que os parlamentares estariam negociando para aprovar a PEC da transição é a constitucionalização das emendas de relator. Porque hoje as emendas de relator, elas não estão previstas na Constituição. E aí o que se fala lá em Brasília, a boca miúda, é que se constitucionalizaria as emendas de relator e elas seriam tornadas impositivas. Sendo tornadas impositivas, é bom as pessoas entenderem, significa que uma vez que as emendas sejam destinadas pelos parlamentares conforme as regras, essas emendas são de execução obrigatória, o que tira do executivo definitivamente uma grande parcela do orçamento. Considerando que o orçamento da União a todo ano cai o valor destinado a investimentos, isso significa que o presidente da República, independentemente de quem seja, não terá facilidade para executar as políticas públicas que tenha prometido durante o período eleitoral. Bom, Valadão, suas conclusões a respeito da PEC da transição. Bom, o Brasil é um país que está na história novamente. Nós estamos vendo aí a parte que o Brasil está desenhando e escrevendo na história política, toda esse pleito eleitoral, seja ele vantajoso ou não, uns satisfeitos e outros não. O que importa agora é sentar e deixar o Brasil não sair dos trilhos. Nós sabemos que a nossa economia hoje é até exemplo para outros países. E o que a gente tem que entender? Que se você coloca um cheque em branco na mão de pessoas que não têm estratégia para ser utilizado, nós estamos novamente perdendo
o rumo, nós estamos perdendo a direção. Quero eu que não aconteça isso, porque agora é o momento de todos pensar juntos. Já não tem mais volta, já está eleito, tem que fazer a transição, tem que ser flexível, tem que conversar, tem que ter diálogo, mas não pode a qualquer custo. Nós não podemos fazer e utilizar o dinheiro de forma desprogramada, de forma desordenada. Nós sabemos que o executivo, ele é engessado, ele tem que direcionar os seus recursos de acordo com aquilo que já está desenhado na lei. Você não pode ficar criando muito e inventando a roda. Nós precisamos impulsionar os municípios, nós precisamos que os estados tenham mais autonomia, desonerar a carga tributária em cima de quem gera emprego e colocar o Brasil sempre na linha de crescimento. Nós temos tudo que precisa um país para continuar crescendo. O que nós não podemos é deixar de maneira ordenada. Então, eu quero muito que o Brasil dê certo, eu quero muito que haja diálogo entre as partes. Tenho certeza que tanto a direita quanto a esquerda, todos saíram fortalecidos desse pleito eleitoral. Então, eu deixo aqui minha contribuição, um agradecimento a todos vocês, uma boa noite.